Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, o último desse ano de 2024. Hoje é sexta-feira, dia 20 de dezembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a aprovação do pacote de ajuste fiscal ocorrido no Congresso Nacional esta semana. Escutamos a companheira Guida Calixto, vereadora em Campinas, que comenta as novas ameaças feitas contra ela. E escutamos ainda Jô Menezes, presidente do PT no Recife, que fala sobre a tentativa da extrema-direita de aprovar leis contra os direitos das mulheres. E pessoal, a gente começa a edição de hoje falando da aprovação do pacote de ajuste fiscal do governo, o PL 4614 de 2024, o PLP 210, que foi votado e aprovado pelo Senado, pela Câmara, em 2 turnos nesses últimos dias 19 e 20 de dezembro. Bom, conforme a gente já vinha falando aqui no podcast em edições anteriores, o fato é que o que foi votado agora foi a parte ruim do ajuste. Questões como a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000, a cobrança sobre os mais ricos, nada disso entrou nessas votações. E ainda assim, o que nós vimos foi o chamado mercado, ou seja, os agentes da especulação do capital financeiro agindo para lucrar em meio a essa situação, como, por exemplo, o aumento absurdo do valor do dólar e, por parte do Banco Central, o choque de juros, que há poucas semanas bateu a casa dos 12,25%. Bom, as principais mudanças propostas nesse pacote significavam inicialmente uma redução nos gastos públicos de 32 bilhões entre 2025 e 2026. E a principal fonte de redução dessas despesas está relacionado, pessoal, a um novo marco, a nova política de salário mínimo, que foi mantida pelo relator. Essa nova política limita o reajuste real do salário mínimo à expansão máxima das despesas, que é aquele negócio que foi aprovado lá atrás no novo arcabouço fiscal. Trocando em miúdos, o que é que isso quer dizer? Que vai haver uma limitação na possibilidade de aumento real do salário mínimo. Agora tem um teto de 2,5%. Então, se o país crescer 3, 4, 5%, que é o que nós queremos, esse crescimento não vai ser repassado para o bolso da classe trabalhadora. Vai ser, no máximo, 2,5%. Além disso, também houve mudanças nos benefícios da Seguridade Social, né. A expansão desses benefícios também vai ficar limitado às regras do arcabouço fiscal, não podendo ser expandidas para além dos benditos 2,5% em termos reais. Com relação ao BPC, que a gente falou tanto aqui no podcast, a proposta inicial teve algumas flexibilizações. Por exemplo, com a exclusão daquela regra que impedia o acúmulo de benefícios e também a retirada da ampliação do conceito de família para o cálculo de renda. Também foi eliminada a mudança no critério de deficiência, apesar de ainda conter no texto a perspectiva, né, com a dica ou a afirmação por parte do líder do governo, que isso pode ser vetado. Agora, gente, o fato é que há mudanças, e não são mudanças positivas. O fato é que o que foi aprovado nesse pacote de ajustes são mudanças negativas, no forma geral, no BPC, em especial com relação ao salário mínimo, e por essa razão, certo estão os companheiros e companheiras que votaram contra essa proposta. O PT deveria ter disputado muito mais intensamente os termos desse projeto. Lá atrás, na urgência, deveria ter votado contra, como de fato votaram alguns companheiros. E agora votaram contra esse projeto a companheira Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, Dionilson Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, e Rui Falcão, do PT de São Paulo. Um voto importante, não só para demarcar posição, mas para dizer que este projeto precisava de muitas outras mudanças.
que uma proposta de ajuste fiscal para ser feito tem que ser voltado principalmente para o andar de cima, para reduzir privilégios dos mais ricos, dos poderosos, de quem realmente tem privilégios, e não ficar mexendo em quem mais precisa de política social, de apoio e que, convenhamos, é a base social do nosso partido e do nosso governo. Terminar o ano de 2024 com essa votação e nesses termos é algo muito, mas muito ruim, que não contribui, que não ajuda na disputa política, cultural, ideológica que o PT, a esquerda, que o nosso governo tem que fazer, em especial diante das grandes dificuldades que estão colocadas. Para o jornal A Folha de São Paulo, a companheira Natália Bonavides disse o seguinte, abre aspas: existe uma divergência de análise. As medidas que objetivamente foram a voto após as mudanças do Congresso foram as que fazem ajuste sem tocar no andar de cima e nas emendas parlamentares impositivas. Para além disso, avalio que existe uma atuação chantagista do grande capital especulativo e que é pedagogicamente negativo simplesmente tratar o que é aprovado nesse ambiente de chantagem como se fosse uma negociação vitoriosa. O momento após a aprovação das medidas, em vez de significar uma vitória, tem sido de já se sentir a manipulação de um ambiente para que um novo pacote venha, sem que sequer se tenha avançado em temas como supersalários. Assim, o mercado se assegura de que basta chantagear para obter um aprofundamento de medidas contra os mais pobres, sem querer sequer se tenha começado qualquer debate sobre os mais ricos. E não vejo nenhuma razão para achar que não vão continuar utilizando os mesmos instrumentos de que dispõem, tanto mais quanto continuarem percebendo que dá certo. O resultado dos ajustes desse tipo irão minando as condições políticas do governo e seu apoio popular. Tem condão de frear a melhoria da vida do povo e, ao mesmo tempo, aumentar as chances de vitória da direita. Fecha aspas. E pessoal, é essa posição, enfim, que na nossa avaliação deveria prevalecer na bancada do nosso partido. E atenção, vai ter início o recesso parlamentar e vamos começar o ano que vem na Câmara com a votação de um novo presidente. Provavelmente com a nossa bancada votando, entregando seus votos para o candidato do Arthur Lira. Não é um cenário favorável. As pesquisas de intenção de voto, as pesquisas em relação à avaliação do governo, também não apontam no bom sentido. E este pacote não contribui para mudar essa situação. Vai ser preciso que a gente comece 2025 com uma outra perspectiva. Para isso, o 8 de janeiro de 2025 tem que ser um marco, talvez um marco de virada, um marco de luta, de mobilização, para que nós tenhamos uma perspectiva melhor para o ano que vem. E dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Guida Calixto. A Guida é vereadora em Campinas, São Paulo, e fala pra gente de mais uma ameaça contra a sua vida que ela recebeu. E desde já a gente expressa aqui toda a nossa solidariedade e apoio à Guida nesse momento. É mais uma ameaça e é ela que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Aqui quem fala é a Guida, militante da articulação de esquerda e vereadora pelo PT aqui na cidade de Campinas. Na última quarta-feira, eu recebi no e-mail institucional do nosso mandato uma ameaça de morte. É a terceira ameaça que recebo desde que eu assumi o mandato de vereadora. A primeira foi em 2021, foi proferida por uma pessoa que inclusive chegou até ir à Câmara Municipal, logo após quando eu fui eleita para ser relatora da CPI antifascista. O parlamento em Campinas aprovou uma CPI para investigar os crimes de ódio, os crimes relacionados a ações fascistas aqui na cidade de Campinas e região. E eu fui eleita relatora dessa CPI. Bom, imediatamente eu fui ameaçada por uma pessoa. Avisei as autoridades policiais, registrei boletim de ocorrência que chegou até o autor dessa ameaça. E aí foi ali constatado que se tratava de uma pessoa que tem doença de ordem mental, sua família foi acionada e a polícia passou a acompanhar o caso. A segunda ameaça veio em 2023. Diversos vereadores negros receberam uma carta, também uma mensagem via e-mail, dizendo que se nós não renunciássemos os nossos mandatos, que essa pessoa iria lá e matar vários, e citava quais seriam as pessoas, os vereadores que iriam morrer. E eu estava nessa relação de nomes.
Sobre essa segunda ameaça, nós ficamos sabendo que em novembro teve uma operação organizada pela polícia do Rio Grande do Sul, que investigou o caso de uma deputada do PCdoB que também foi ameaçada por uma carta como essa. A Polícia do Sul passou a investigar e chegou até o autor dessas ameaças, que reside aqui muito próximo da cidade de Campinas, na cidade de Jundiaí. A Polícia do Sul solicitou apoio da Polícia Civil aqui da cidade de Campinas, que participou dessa operação, e foi o mesmo que enviou essas mensagens para nós também, essa carta para todos os vereadores negros aqui na cidade de Campinas, nessa segunda ameaça. E agora, por último, foi agora do dia 18/12, quarta-feira, somente eu e a vereadora Paola Miguel recebemos essa ameaça nos nossos e-mails, nos chamando de macaca, chamando que lugar de preto não é na política, falando que eu deveria estar limpando privada, que se eu não renunciar, ele vai até a minha casa e vai me matar, vai cortar o meu pescoço e que, enfim, que o meu Natal vai ser no cemitério. Ou eu renuncio já, ou eu vou morrer. E aí ele termina dizendo que Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Essa é a mensagem que ele finaliza. Bom, infelizmente é isso. A gente já registrou o boletim de ocorrência, nós já acionamos as autoridades, temos recebido várias manifestações de solidariedade, de apoio, que isso nos ajuda bastante nesse momento, mas é mais uma vez uma manifestação da extrema-direita que não suporta ver mulheres negras, representantes legítimas do povo, do voto popular, ocupando espaço de poder que sempre foi desses setores, né, do setor da elite branca que não suporta dividir esses espaços conosco, com pessoas que verdadeiramente representam o nosso povo pobre, trabalhador e negro. Então, a situação é essa. Já acionei, como eu disse, né, já acionei as autoridades policiais e já estão investigando o caso. Valeu, Guida. Obrigado, companheira. Toda força, resistência nesse momento. Que em 2025 a gente possa punir devidamente esses que hoje ameaçam você e os companheiros e companheiras em todo o país. Dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Jo Menezes. Jo, que é militante do PT, do Movimento de Mulheres em Recife, e fala sobre a tentativa da extrema-direita de aprovar na Câmara de Vereadores o Estatuto do Nascituro, um projeto que ataca os direitos das mulheres, que foi neste momento derrotado, mas com muita resistência, luta, e que obviamente deve seguir tendo continuidade no ano que vem. É a Jo que a gente escuta a partir de agora. Oi, eu sou Jo Menezes, integro a Secretaria de Mulheres do PT e o Fórum de Mulheres de Pernambuco, e queria falar hoje sobre a vitória que o movimento de mulheres, o movimento feminista, a Secretaria de Mulheres do PT conseguiu essa semana, barrando um projeto de lei da vereadora Michele Collins, que tentava de toda forma instituir o Dia do Nascituro. Nós tentamos várias vezes fazer com que esse projeto fosse tirado de pauta. Conseguimos uma vez, mas ela, repetiu, e aí entrou realmente a ação do movimento, da Secretaria de Mulheres do PT, dialogando com os partidos. Por exemplo, o PSB, né, partidos mais próximos, hoje é o PT aqui em Pernambuco, e quando ela percebeu que iria perder na votação, ela retirou, mas fez um discurso altamente fundamentalista, agressivo, violento inclusive com a vereadora do PT, mas enfim, conseguimos, e esse projeto não volta mais esse ano. Ela está encerrando a legislatura dela e achava que iria terminar com esse trunfo, mas nós conseguimos, e ficou muito nítido que a gente só conseguiu porque a gente foi rápida na ação, a gente se fez presente todas as vezes nas galerias da Câmara Municipal do Recife, e numa ação conjunta com os parlamentares da esquerda, conseguimos essa vitória, que pode parecer pequena, mas é uma vitória histórica quando a gente pensa na força dos fundamentalistas em cada espaço do legislativo nesse país. Então é isso. É a força do movimento feminista somado a quando os parlamentares de esquerda, de fato, se sentem também pressionados pelo movimento para se posicionar e para fazer com que
os fascistas, os fundamentalistas tenham derrotas. É isso. Valeu, Jô, obrigado, companheira. Força e resistência aí em Recife. E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. A última edição desse ano de 2024. Por isso, aproveito aqui para desejar a todo mundo um bom final de ano, boas festas, que a gente consiga descansar pelo menos um pouquinho, recarregar as baterias para enfrentar o ano de 2025 e que 2025 seja um ano melhor que 2024 e um ano de conquistas, claro, com muita luta, com muita disposição para o enfrentamento, mas que a classe trabalhadora consiga ter um ano melhor do que foi esse. E para isso, que o nosso partido, que o nosso governo façam por onde? Façam aquilo que deve ser feito, comprando as brigas que devem comprar, enfrentando os verdadeiros inimigos e tentando derrotar aqueles que são os verdadeiros inimigos do povo. Boas festas, bom final de ano, saudações petistas e até mais.